A ideia de que existe uma educação neutra, ou a ideia de que existe uma educação laica, completamente laica, ou seja, desprovida de pressupostos religiosos, é uma ilusão. A educação dita secular, ela é tão religiosa quanto a educação confessional. Talvez ela não saiba disso, ou talvez ela saiba, mas esconde as cartas na manga. Mas curioso, a Constituição Brasileira de 1988 promoveu essa inversão. Até 88, a nossa Constituição dizia que a educação é uma tarefa da família e do Estado. A de 88 inverteu. E ela diz hoje que ela é uma tarefa do Estado e da família. Então, olha que interessante. Já é fruto de uma mentalidade. Em muitos lugares no Brasil, a educação se tornou quase que um instrumento de convencimento de determinadas ideologias políticas. Principalmente nos mais novos. Exatamente. Eu diria que a família tem que se tornar um ambiente pedagógico. Ela precisa ser intencional no ensino às crianças. E eu preciso ter clareza que a minha casa é a primeira escola dos meus filhos. E que os meus filhos estão aprendendo comigo 24 horas por dia. Tanto através do meu exemplo, quanto através daquilo que eu falo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, ao podcast da Plenitude. É uma alegria te receber aqui no nosso conteúdo. Se é a sua primeira vez aqui, nunca tinha visto essas caras diferentes aqui, sejam muito bem-vindos. Eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin e meu irmão Hugo Scremin. E aí, pessoal? Nós somos os hosts aqui do Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora. A Plenitude Distribuidora é uma distribuidora de livros e bíblias e livros cristãos. Nós trabalhamos aí em todo o território nacional e também enviamos mercadoria, livros e bíblias para diversas nações aí do globo terrestre. Se você quer comprar conosco, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode acessar aí plenitudedistribuidora.com.br. Se você quer revender os nossos produtos, plenitudeatacado.com.br. No Instagram você vai conhecer também um pouco melhor do nosso trabalho, inclusive missionário, que é @plenitudedistribuidora, tá bom? Bom, quero te pedir o que eu sempre peço aqui e que é muito fácil, não vai te custar nem R$1 e você vai ajudar muito a gente. Se você puder aí se inscrever em nosso canal, se você puder ativar o sininho das notificações para receber as notificações quando nós lançamos novos conteúdos, compartilhar esse conteúdo e curtir ele, isso vai ajudar para que esse conteúdo se torne relevante para o YouTube e o YouTube possa aí entregar esse conteúdo para muita gente. Quando o YouTube decide entregar um conteúdo, o negócio fica sem fronteiras. Se você também quiser ouvir aí esse podcast, às vezes está numa academia, está num trânsito, não consegue assistir, mas quer ouvir, então você pode assistir isso, ouvir isso pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Amazon Podcasts, onde você digitar Plenicast aí, você vai encontrar conteúdo nosso, tá bom? Beleza? Bom, depois de tanto pedir a vocês, agora eu vou apresentar aqui o nosso convidado, que é uma honra estar recebendo ele aqui. Hoje nós estamos recebendo o pastor Felipe Costa Fontes, para os mais próximos aí somente Felipe Fontes, marido da Lenice, pai da Ana Lívia e do Daniel, pastor na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, professor de teologia reformada, apologética, filosofia e educação cristã em instituições como o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e o Seminário JMC. Autor de livros e artigos, palestrante em congressos e também outros eventos, nós estamos recebendo ele aqui. Seja muito bem-vindo. Pastor Felipe, tem mais uma coisa também que nós descobrimos aqui, é mineiro, de Governador Valadares e torce para o Flamengo. É isso aí. Valeu, Diogo. Alegria grande estar com vocês aqui. Só faltou aí pecador miserável, salvo redimido pela graça de Deus. Né? De fato, essas coisas aí são coisas que Deus tem me permitido fazer. E conhecer vocês, estar aqui para conhecer também a Plenitude, é uma alegria muito grande. E eu espero que a gente tenha um bate-papo aqui que abençoe as pessoas que estão nos assistindo e seja motivo de enriquecimento para todas elas e para nós também. Amém. Bom, o pastor é autor desse livro aqui, Você Educa de Acordo com o que Adora. Tá vendo aqui, ó?
Subtítulo Educação tem tudo a ver com religião. Qual é o tema central realmente desse livro? Quando você diz você educa de acordo com o que você adora, o que o livro quer abordar Muito nisso? bom. Esse livro, ele foi o primeiro texto que eu tive o privilégio de publicar, ainda no ano de 2017. De lá para cá ele já foi reimpresso algumas vezes, não é? Quem me deu o privilégio de publicar esse texto foi a editora Fiel, em parceria com uma associação, que é a Associação Internacional de Escolas Cristãs, da qual eu tenho o privilégio de ser um dos conselheiros. Eu gosto sempre de dizer isso porque tem muita gente que não sabe, mas o movimento de educação escolar cristã é muito grande no Brasil. Nós temos inúmeras escolas associadas. Estamos para ter agora o nosso encontro bienal, vai acontecer em maio, e a gente reúne perto de 1.000 educadores cristãos aqui em São Paulo para refletir sobre educação escolar cristã. Então, esse livro foi publicado em 2017 e talvez contar um pouquinho do que me fez ministrar a palestra que gerou esse livro ajude as pessoas a entenderem o que é que o motiva, porque o livro é originalmente uma palestra ministrada numa dessas conferências bienais da Associação Internacional de Escolas Cristãs. Eu estou envolvido com educação escolar cristã desde 2011, especificamente. Foi quando o Mackenzie, o Instituto da Igreja Presbiteriana do Brasil, me convidou para trabalhar no Sistema Mackenzie de Ensino. O que é isso? O Mackenzie estava preparando, produzindo material didático para a educação básica, não é? Livros para as crianças estudarem lá desde o maternal até ao ensino médio. À época, 2011, estava na produção de 6º e 7º anos, não é? Os primeiros anos ali do ensino Fundamental 2. Hoje nem se fala mais Fundamental 2, se fala Fundamental anos finais. Na época de vocês era o ginásio. Lembra disso? Só ia até a oitava. Era isso aí. Até a oitava série, né? Isso, primário até o 4º ano, depois ginásio do 5º até a 8ª. Hoje já tem até o 5º ano, que é o ensino fundamental anos iniciais, o antigo primário, e agora do 6º até o 9º ano, não é mais 8º só, é 9º ano, tem o ensino fundamental anos finais. Então, a gente estava começando a produzir os primeiros anos desses anos finais, e aí, em virtude do meu treino com filosofia e com a apologética, a interface entre teologia e cultura geral, eu fui convidado para sentar numa mesa com várias pessoas. Nessa mesa tinha pedagogos, historiadores, geógrafos, matemáticos, gente da área de línguas, então todas as disciplinas específicas para responder uma questão: como nós ensinamos essas disciplinas do conhecimento à luz de uma perspectiva cristã, à luz de uma visão de mundo cristã? Essa era a pergunta que estava se fazendo naquela ocasião, e eu tive a honra, o privilégio de ser uma das pessoas que iam sentar nessa mesa para refletir a respeito dessa questão. E entrei com toda a minha empolgação natural para realizar essa atividade, e na medida que eu ia em vários lugares fazer palestras, uma coisa me incomodava muito. É que algumas pessoas olhavam com muito estranhamento o fato da gente estar produzindo material para a educação à luz de uma perspectiva cristã. Eu me lembro, por exemplo, que eu estava, nesse momento, fazendo meu doutorado que envolve educação. E tem aqueles momentos de disciplina em que você tem que se apresentar, falar o que você faz, e todas as vezes que eu falava, eu trabalho com produção de material didático confessional, ou à luz de uma perspectiva cristã, era mais ou menos como se as pessoas dessem aquela olhada meio torta assim, e se eu pudesse ler o que elas estavam pensando, eu imagino que elas estavam pensando mais ou menos o seguinte: esse menino está juntando duas coisas que deveriam estar separadas. Que coisas? A educação de um lado e a religião de um outro lado. Porque
na mentalidade vigente, as pessoas admitem uma relação entre educação e várias áreas do conhecimento. Então, ninguém duvida de uma relação entre educação e política. Aliás, em muitos lugares no Brasil, a educação se tornou quase que um instrumento de convencimento de determinadas ideologias políticas. Principalmente nos mais novos. Exatamente, nesse momento da educação das crianças. Ninguém tem muita dificuldade com a relação entre educação e economia. Então, todo mundo diz com naturalidade, olha, menino, se você não for bem educado, você não vai ter boas condições econômicas lá na frente. Sim. Ou, muita gente diz, como é que você vai ensinar para um menino se ele não teve nem o que comer, como se alimentar? Então, tudo isso é a consciência de uma relação entre educação e economia. Ninguém tem dificuldade com a relação entre educação e cultura. Então, fala-se muito em a cultura indígena, por exemplo, não pode receber a mesma educação que a nossa cultura recebe. Tem que ter peculiaridades ou particularidades. Então, todo mundo reconhece essas relações. Mas quando se fala da relação entre educação e religião, quando se fala em educação cristã ou em educação confessional, aí parece que as pessoas se armam contra esta relação específica ou particular. Bem, eu comecei a estranhar isso e falar, por que isso está acontecendo? E eu fiquei mais preocupado quando isso acontecia na igreja. Quando eu chegava, às vezes, na igreja para falar sobre esse assunto, em várias igrejas, e eu percebia que os meus irmãos, que, tendo uma visão de mundo cristã, deveriam partir do princípio de que a fé ela não afeta apenas a nossa relação pessoal e individual com Deus, mas afeta a nossa vida como um todo. A sociedade, né? Perfeito. Deveria impactar a nossa educação. E eu falei, tem alguma coisa errada aí. E eu preciso articular um argumento. E a ideia foi fazer isso no livro, tanto filosoficamente quanto biblicamente, para mostrar para as pessoas que essa relação que as pessoas consideram facultativa, pode acontecer, pode não acontecer, deve acontecer ou não deve acontecer, na verdade, é uma relação necessária. Em outras palavras, esse livro só tem um objetivo. Qual é o objetivo? É dizer que quando um cristão educa à luz da sua fé, ou à luz dos seus pressupostos de fé, ele não está fazendo nada diferente do que o não cristão está fazendo. Sim. Porque a ideia de que existe uma educação neutra, ou a ideia de que existe uma educação laica, completamente laica, ou seja, desprovida de pressupostos religiosos, é uma ilusão. Daí o título do livro, Você Educa de Acordo com o que Adora. E o subtítulo, Educação tem tudo a ver com religião. Eu estou dialogando com esse pessoal, que olhava para mim e dizia, você está juntando duas coisas que deveriam ficar separadas. E eu estou dizendo para eles, olha, na verdade, eu só estou reconhecendo a relação entre duas coisas que nunca se separaram. Sim. Elas sempre estiveram juntas. São inseparáveis. O que talvez você não saiba, educador não cristão, é que você faz isso, ou você não esteja consciente de que você faz isso, dentre outras razões, porque você tem uma definição superficial do que é religião. Então, basicamente, esse é o propósito do livro. Convencer as pessoas de que não existe uma separação radical entre religião e educação. Agora, pastor, quando a gente vai para o passado, as escolas num passado mais remoto sempre tiveram educação religiosa. E em que momento isso se perde, então, e isso começa a ser abolido das escolas para que se torne uma escola neutra? Sim. Isso é variável de contexto para contexto e de país para país. Então, quando a gente estuda a história da educação, por exemplo, a gente percebe que alguns países, como o Brasil, por exemplo, eles nasceram por meio da influência de uma concepção
educacional que via a influência da religião como algo positivo, como algo natural. Os primeiros educadores brasileiros foram jesuítas católicos que chegaram no Brasil e, obviamente, eles tinham esta finalidade não apenas de preparar as pessoas para a vida social, a vida cultural e etc., mas eles eram majoritariamente missionários, não é? Enviados com esta finalidade também. Então, a nossa educação ela nasce assim. Mas com a influência da mentalidade secular, eu gosto sempre de chamar a atenção para esta palavra, né? Essa palavra secular, que é uma palavra utilizada na Escritura, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, né? Guarda isso aí. Tecnicamente falando, o que é secularização? Secularização é a palavra que consiste em, ou que define um movimento intelectual que concebe que a religião tem que ser escanteada da vida comum, da vida comunitária. O homem secular, ele diz assim, olha, é legal você crer em Deus, você ter a sua vida de adoração e etc. Mas isso é uma questão privada, isso é uma questão pessoal, né? Individual. Isso não deve vir para a esfera pública. Aliás, a gente costuma dizer no Brasil que tem 3 coisas que não se discutem. Quais são elas? Futebol, política e religião. Isso mostra o quanto a gente assimilou essa mentalidade de que religião não é um negócio que a gente leva para a esfera pública, mas é algo que a gente deixa na esfera privada. Então foi a influência da secularização que aqui no Brasil aconteceu majoritariamente, eu diria, a partir dos anos 20, mas depois de maneira ainda mais significativa a partir dos anos 60, que causou essa separação mais radical entre educação e religião. Agora, Diogo, é interessante, você mencionou uma coisa que foi o ensino religioso. Sim. O ensino religioso geralmente é uma disciplina que a gente usa para ensinar uma religião específica. Interessante, no livro eu mostro que, às vezes, a própria ideia de que a relação entre educação e religião tem a ver com a disciplina de ensino religioso está equivocada. Na verdade, essa ideia parte de uma definição de religião que é superficial. E esse é o meu ponto no livro. É que as pessoas geralmente entendem que educação e religião estão separadas porque elas não entenderam ainda o que é religião. Ou elas estão trabalhando com uma definição de religião que é superficial. Se elas redefinissem religião à luz de uma visão adequada do mundo e da realidade, eu diria, elas entenderiam que, na verdade, as duas coisas nunca estiveram separadas. Posso falar um pouco sobre isso? Pode, por favor. Então vamos lá. Como é que a gente prestando muita atenção no que você está falando. Interessante. Como é que a gente geralmente define religião? Geralmente a gente define pelo objeto com o qual uma pessoa está relacionada. Então, quando alguém diz assim, eu acredito que existe um Deus pessoal transcendente, fora do mundo, que interfere ou que governa o mundo no qual nós vivemos. Aí a gente olha para essa pessoa e diz, nossa, legal, essa pessoa é uma pessoa religiosa. Sim. Ou então, se é uma pessoa que diz assim, não, eu não acredito que existe um Deus pessoal, mas eu acredito que existe um universo de espíritos desencarnados que estão aí perto da gente e que eles se reencarnam vez após vez. Vão e vêm. Vão e vêm. A gente olha para essa pessoa e diz, sim, essa pessoa é uma pessoa religiosa. Sim. Se uma outra pessoa diz assim, não, eu acredito assim numa força cósmica universal que pode ser controlada por meio da maneira como eu arranjo os objetos da minha casa, os cristais que eu coloco lá, a gente também diz, essa é uma pessoa religiosa. Então, veja só, eu descrevi aqui um cristão, eu descrevi aqui um espírita,
eu descrevi aqui um místico apegado a religiões orientais, não é? Sim. A gente olha para essas pessoas e diz assim, ok, essas pessoas são religiosas. Mas quando alguém diz assim, não, eu não acredito que existe nenhum Deus, tudo que existe é a matéria, desde sempre é a matéria que existiu, e eu acho que a vida de uma pessoa consiste em fazer a maior quantidade de dinheiro que ela puder fazer para experimentar a maior quantidade de conforto e prazer que ela puder experimentar nesse mundo. A gente olha para essa pessoa e diz, não tem nada de religioso nesta pessoa. E por que a gente diz isso? Porque a gente define religião como a crença em um objeto transcendente. Ou seja, se alguma coisa está fora daqui e alguém diz que ela existe, então a gente diz fulano é religioso. Mas se essa pessoa afirma a existência só de coisas que estão aqui dentro, então a gente entende que isso não é religião. Qual é o problema disso? O problema disso é que, se você estudar um pouquinho de história de religião, história das religiões, você vai perceber que é ilusão imaginar que é só objetos transcendentes que foram alvo de crença religiosa. Tem várias religiões que adoram objetos que são imanentes, não são objetos transcendentes. Sim. Então, determinadas tribos indígenas, por exemplo, fazem dos astros, sol, lua, estrelas, que não são objetos transcendentes, eles são objetos materiais, não é? Eles têm matéria. Sim. E eles creem nessas coisas como se fossem deuses. Determinados ramos do hinduísmo, por exemplo, adoram animais. Tem determinados lugares em que a vaca é um animal sagrado e você tem que permitir que ela entre até na sua casa e faça as necessidades dela em qualquer lugar. Sim, porque você não pode mexer com um animal que é um animal sagrado. Ai de você dar um tapinha na vaca no meio da rua. Não faça isso em hipótese alguma que você está perdido. No Império Romano, o imperador era adorado como um deus. E nós não estamos falando de objetos transcendentes, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de astros, nós estamos falando de animais. Então, definir religião como a relação com objetos transcendentes não é uma boa definição. Sim. Porque ela exclui um monte de objetos que, na verdade, são recebidos como alvos de crença religiosa. Então tem coelho nesse mato, cara. A gente tem coelho nesse mato. Quando a gente define religião desse jeito, a gente está fazendo isso de maneira equivocada. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que é errado definir religião pelo objeto com o qual a gente se relaciona. Com o objeto com o qual você adora. Isso. Se é transcendente, é religioso. Se não é transcendente, não é religioso. Então, talvez a pergunta seja, como é que a gente define religião, então? Pelo tipo de relação que o sujeito estabelece com o objeto. Não interessa se o objeto é transcendente ou se o objeto é imanente. O que determina se a relação é religiosa é o tipo de relação que o indivíduo estabelece. Então, deixa eu tentar dar um exemplo para ilustrar isso. Pensa num cara que tem um dia muito difícil no trabalho. E aí ele chega às 6 horas da tarde, ele lembra que tem uma reunião de oração na igreja, e ele liga para a mulher dele e fala assim, meu bem, hoje eu vou mais tarde um pouco para casa, porque eu vou passar na igreja. Eu não tive um bom dia, tive um dia difícil, eu preciso encontrar com os meus irmãos, eu preciso pedir que as pessoas orem por mim, e eu quero ter esse momento de estreitamento de comunhão com Deus na companhia dos meus irmãos. E ele vai para a igreja, e ele se encontra com seus irmãos, e ele participa de um culto, ou ele ora juntamente com seus irmãos, e ele experimenta um alívio. E ele vai para casa e ele diz, nem parece que eu tive um tempo ou um dia tão difícil assim. Um dia ruim. É, porque eu me lembrei da minha esperança, eu me lembrei de quem Deus é, eu me lembrei do que Deus faz comigo, e eu tive experiências de natureza religiosa, e agora eu volto para casa e eu durmo mais sossegado. E pensa num outro indivíduo que teve um dia muito difícil no trabalho. E quando ele entra no carro às 6 horas da tarde, ele fala, que desgraça que foi meu dia hoje, hein?
será que as minhas aplicações financeiras pelo menos deram alguma coisa para que eu possa dar uma... Aí ele pega o celular... Dá uma extravasada. Dá uma extravasada. Aí ele abre o celular e ele percebe que o mercado econômico naquele dia bombou. E aí ele olha para suas aplicações, ele percebe que ele teve 3 ou 4% de rendimento positivo. E aí ele dá aquela respirada e diz... Deu uma aliviada. Que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Ele fala, nossa. Até um up. E aí ele diz, meu bem, prepara a mesa, vou levar uma refeição diferente, nós vamos ter uma noite maravilhosa, porque eu percebi que as minhas aplicações financeiras bombaram. Veja só, esses dois indivíduos, eles estão relacionados a objetos diferentes. Um está se relacionando com um Deus pessoal, que fala e se relaciona com uma comunidade por meio de um livro religioso, que ouve orações. Outro está se relacionando com cifrão, com o vil metal. Mas o tipo de relação que esses indivíduos têm com esses objetos é a mesma. Sim, é verdade. Que tipo de relação? Os dois acreditam que esses objetos com os quais eles estão relacionados, Deus de um lado, o dinheiro do outro, são a fonte de sentido, de significado para a existência deles. Perfeito. Então, o que determina o que é uma religião não é se o objeto é transcendente ou imanente. É se o objeto com o qual você está se relacionando é o objeto do qual você espera extrair tudo aquilo que é fonte de sentido, significado, fonte de prazer, de alegria. Prazer, alegria para você. Quando a gente pensa dessa perspectiva, religião não vira uma opção para o ser humano. Religião vira uma necessidade. Na verdade, olha só, não existe ninguém no mundo que não seja religioso nessa perspectiva. Sim. Existem pessoas que não frequentam igrejas, sim, existem pessoas que não estão envolvidas com uma religião institucional. Mas no fundo da alma e do coração, todas as pessoas dependem de um absoluto para colocar o pé e começar a andar. Esse absoluto é o seu Deus. Esse que você diz, eu vou colocar o pé aqui e ele vai me dar o impulso para poder começar a caminhar. Isso é o seu Deus. Então, religião não é uma relação facultativa. É uma religião ou é uma relação necessária. E isso no qual você colocar o pé vai determinar tudo aquilo que você fizer ao longo da sua vida. Sim. Então, é ilusão imaginar que quando o seu filho chega na escola e vai ter aula de matemática, ou de língua portuguesa, ou de geografia e história, ele vai ter aula com um indivíduo que é religiosamente neutro. Ele vai ter aula com um indivíduo que tem uma religião, tem um comprometimento final. E querendo ele ou não, a religião dele vai extrapolar para tudo que ele faz, dentre outras coisas, para a maneira como ele educa. Ele vai colocar isso para dentro da sala. Cara, não tem outro jeito. Porque a gente não está falando de uma relação superficial. A gente está falando da relação mais básica que um ser humano possui na sua existência. Então, a educação dita secular, ela é tão religiosa quanto a educação confessional. Talvez ela não saiba disso, ou talvez ela saiba, mas esconde as cartas na manga. Então, qual é a diferença entre educação cristã e secular? Não é o comprometimento que uma tem com religião e a outra não tem. É que na confessional, na cristã, os pressupostos estão declarados. É a gente isso diz, mesmo. a gente crê em Deus. Sim. A gente crê que o mundo foi criado por Deus. A gente crê que Deus falou com o ser humano através de um livro que determina o funcionamento desta realidade. A gente crê que o homem é imagem e semelhança de Deus. E a gente vai olhar para o mundo a partir dessa
visão, dessa perspectiva. A diferença é que na educação dita secular, os pressupostos estão todos lá, mas eles não são declarados. Mas a eles são princípio. passados pelos professores. Inevitavelmente. Porque só existem duas maneiras de você ensinar história, por exemplo. Ou como o percurso do plano eterno de Deus, ou como a construção autônoma de uma humanidade que não tem que prestar contas a Deus. Não tem outro jeito, cara. Sim. Ou você diz, a história na qual nós estamos inseridos é o resultado do plano eterno que Deus está desenrolando ao longo da história, ou você vai dizer, a história é o espaço da construção autônoma de um ser humano que não tem nada a ver com Deus e que não precisa prestar contas a ele. Aí você vai ter variações diversas nas teorias da história. Alguém pode dizer, a história é movida pela economia. Ou outro historiador pode dizer, não, ela é movida pela filosofia, pelo conhecimento. Ou outro pode dizer, não, ela é movida pela política. São as variedades de teoria da história. Mas elas têm todas um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? A história não tem nada a ver com um Deus transcendente que criou a realidade. É só o espaço da nossa construção autônoma. Em outras palavras, ou é Deus ou é o homem. O centro Sim. da realidade. Então, ou você tem uma educação teocêntrica, ou você tem uma educação antropocêntrica. Não tem outro jeito. Então, E que hoje nas escolas convencionais ou seculares, desde o do fundamental até o ginásio, até o terceiro colegial ainda, hoje né? ainda é o terceiro. Terceiro colegial. Deus tem sido colocado de lado e as pessoas estão colocando essas doutrinas que existem hoje, principalmente que envolvem a sexualidade das crianças. Sim, sem dúvidas. Esse é um efeito. Cara, muito bom você ter tocado nisso. Porque eu acho muito curioso que os pais, eles percebem os problemas na educação dos filhos quando eles se escancaram. Então, por exemplo, quando chega questões relacionadas à ideologia de gênero e etc., aí os pais ficam com o cabelo em pé e falam, meu pai, o que eu vou fazer agora? Arrancar os cabelos, né? Começa a arrancar os que ainda tem. Começam a arrancar os que ainda tem. Mas eles só percebem isso quando essas coisas grotescas começam a chegar. Essas coisas mais graves começam a aparecer. Qual é o meu ponto? Essas coisas mais graves, elas não são construídas do dia para a noite. Quando um filho de um cristão, com os seus 16 para 17 anos, começa a se tornar um militante de ideologia de gênero, por exemplo, e defender, por exemplo, uma tese semelhante a esta, ele não o faz porque no dia anterior ele foi submetido a esse discurso e de repente ele foi convencido. Na verdade, ele está desde o jardim sendo submetido a um tipo de educação que está minando várias coisas, vários pressupostos. E que quando ele encontra essa ideologia aos 15 anos, só junta a fome com a vontade de comer. Sim. Porque ele aprendeu o tempo inteiro, por exemplo, em ciências naturais, estudando física, química e etc., que o materialismo é a melhor explicação para a realidade. O que o materialismo diz? Que o universo é impessoal, que tudo que existe desde sempre é a matéria e que a realidade inteira na qual nós vivemos é só resultado de matéria mais relações físico-químicas ao longo do tempo. É isso. Cara, pensa nisso. Se é verdade que não existe nenhuma pessoa que criou essa realidade e tudo que existe aqui é só matéria mais tempo, qual é a única pessoa que sobra para estabelecer propósito, sentido e significado? Qual é a única pessoa que sobra? A gente mesmo. Exatamente. A gente mesmo. Então, é a gente que vai lá. Se é verdade que não existe nenhum Deus que estabeleceu, que criou a realidade, e a realidade é só matéria, mais relações físico-químicas, mais tempo, o que é o meu corpo? O meu corpo é um produto do acaso. Sim. Não foi alguém que deu o corpo que eu tenho tal como ele é. Ele é um produto do acaso.
E se o meu corpo é um produto do acaso, e eu sou quem atribui sentido e significado para a realidade, tal como esses pressupostos nos encaminham a pensar, eu tenho poder e autonomia sobre a maneira como eu vou dizer que o meu corpo vai ser ou como eu vou utilizá-lo para a minha própria satisfação e prazer. Então, veja só, esse menino já estava aprendendo isso lá atrás, há muito tempo. Ele estava aprendendo isso em disciplinas de linguagem. Quando, por exemplo, os professores ensinaram para ele que não existe nenhum tipo de padrão linguístico, mas que a maneira de comunicar das pessoas, ela é elástica ao extremo. E ela varia de cultura para cultura, de época para época, e não existe um padrão específico ou particular para a linguagem. E, portanto, definições, elas não estão relacionadas ao que a realidade é, mas tudo é uma questão de discurso, no qual quem falar mais alto vai exercer supremacia no contexto de uma sociedade. Então, veja, e olha como isso, à luz de uma perspectiva cristã, isso não faz o mínimo sentido. Por quê? Quem é que fala primeiro na Bíblia? Não é a gente, Não, certo? não é Deus. Quem fala é Deus. Em Gênesis capítulo 1, o mundo é criado pela palavra de Deus. E por que a gente fala? Nós falamos porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, olha o que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia ensina que a fala divina é o padrão para a fala humana. Então, quando um professor entra numa sala de aula e ele diz, por exemplo, que não existe padrão nenhum para a linguagem, etc., ele está trabalhando com pressupostos que são contrários aos pressupostos da fé cristã. E isso tem influência sobre a maneira como os nossos filhos vão assimilando as coisas e, sem perceber, vão construindo os pressupostos fundamentais que depois acabam levando-os à apostasia em alguns lugares posteriormente. Então, eu diria que esse exemplo que você deu, Diogo, da ideologia de gênero, ele é um dos maiores exemplos da necessidade que nós temos de uma educação cristã no nosso país. Assim, dos nossos filhos irem sendo formados desde a mais tenra idade em pressupostos da palavra de Deus. Mas isso, quando a gente traz para o contexto de pais, eu sei que a educação cristã, ela transcende a questão escolar apenas. Perfeito. Porque nós temos que ensinar na nossa casa, principalmente na nossa casa. Perfeito. Existem muitos pais que não têm condições de pagarem, porque hoje nós não temos igrejas confessionais públicas. Excelente essa questão. Elas são pagas. Então, como um pai que não tem condições, isso é a maioria dos pais da nossa nação que são cristãos, não tem condições de pagar uma educação cristã para o filho, o que ele faz? Perfeito. Essa é uma ótima questão. Eu costumo dizer que existe um Dream Team na educação cristã. Esse Dream Team é uma família responsável, uma igreja saudável e uma escola confessional. Eu acho que esse é o Dream Team de uma educação cristã. Se a gente fosse trabalhar com o cenário ideal, eu diria que esse é o cenário ideal. Mas, como você disse, existe uma distinção, uma distância entre o ideal e o real. Não é? Existe uma distância. Então, o que eu diria? Primeiro, famílias cristãs precisam, em primeiro lugar, assumirem a direção da educação dos seus filhos. Nós vivemos um bom momento para isso, inclusive no Brasil. Há um despertamento por parte de muitas famílias para que elas se responsabilizem pela educação dos seus filhos. E veja, responsabilizar não significa realizar por si todas as etapas, porque a família pode contar com o auxílio da igreja, com o auxílio da escola para fazer isso. Mas a lembrança de que a responsabilidade foi dada por Deus a ela. Eu creio que pais precisam hoje assumir essa responsabilidade. Sim. Lamentavelmente, nós ainda temos muitos pais que terceirizam a educação de seus filhos. É verdade. Eles imaginam que a responsabilidade deles termina, muitos pais, quando eles trabalham muito e então têm condições de
pagar uma boa escola para os seus filhos, e então eles sossegam e dizem: estou cumprindo a minha obrigação. Mas, à luz do que a gente já conversou até agora, o que, na verdade, ele pode estar fazendo é entregar a educação dos seus filhos a uma mentalidade, e há muitas pessoas que pensam absolutamente diferente da maneira como ele e sua família pensam. Sim. Então, isso não está resolvido quando você trabalha e paga uma boa escola para o seu filho. É claro que fazer isso é ótimo. Sim. Ter a possibilidade de custear uma boa escola, academicamente falando, para os filhos, é bom. Investimento, né? Mas existe uma outra dimensão importante aí, que é, em relação à religião, que tipo de educação esse menino está recebendo? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que deveríamos fazer. Assumir essa responsabilidade. Eu sempre acho engraçado mesmo, quando eu vou na escola dos meus filhos, e aí a coordenadora, não é, orientadora pedagógica, olha para mim, para minha esposa, e diz assim: ô pai, nós queremos agradecer muito a parceria de vocês na educação da Ana Lívia ou da educação do Daniel. A minha vontade é olhar e falar assim: tem alguma coisa que está acontecendo errado aqui, nesse lugar? Porque, na verdade, a gente é que deveria agradecer a vocês pela parceria de vocês. Porque a responsabilidade foi dada por Deus, não a vocês. Ela foi dada a nós. Sim, perfeito. Nós é que estamos contando com a assistência e a cooperação de vocês para fazer uma parte daquilo que Deus mandou a gente fazer. Que eu chamo de ensinar o conteúdo enciclopédico necessário para que alguém tenha, sobretudo, uma boa inserção num contexto social no qual nós vivemos. Então, eu acho sempre engraçado isso, mas curioso. A Constituição Brasileira de 1988 promoveu essa inversão. Até 88, a nossa Constituição dizia que a educação é uma tarefa da família e do Estado. A de 88 inverteu. E ela diz hoje que ela é uma tarefa do Estado e da família. Então, olha que interessante. Já é fruto de uma mentalidade. De uma mentalidade doutrinária. Agora, inclusive. você quer a prova de que o Estado não acredita nisso? Você quer uma prova? Quero. Se o meu filho fizer uma caca, quem é que vai ser cobrado? O presidente ou eu? Você. Juridicamente, quem é que responde pelos filhos? Sim, os pais. São os pais. Por quê? Porque, no final das contas, o Estado sabe que os pais foram entregues a quem? Ou os filhos foram entregues aos pais. Então, famílias cristãs precisam assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos. Pastor, de forma prática, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui entender, o que seria assumir a responsabilidade? Porque talvez para algumas pessoas seja assim, um homeschooling, eu vou colocar meu filho na escola, que tem esse movimento também acontecendo hoje. O que seria assumir a responsabilidade? É tomar nota do que foi ensinado na escola? Acho que isso é uma parte do processo. Então, em primeiro lugar, eu diria que a família tem que se tornar um ambiente pedagógico. Ela precisa ser intencional no ensino às crianças. E eu preciso ter clareza que a minha casa é a primeira escola dos meus filhos. E que os meus filhos estão aprendendo comigo 24 horas por dia. Sim. Tanto através do meu exemplo, quanto através daquilo que eu falo. Então, eu acho que nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Quem tem filho, por exemplo, ali na idade dos 6, 7 anos de idade, 8, que é aquele momento em que o menino está começando a perguntar ou fazer perguntas sobre tudo, né? Pai, o que é aquilo? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Cara, essa é a maior oportunidade que você tem para parar e ensinar o seu filho sobre o que é o mundo à luz de uma perspectiva bíblica. Porque, veja só, não se iluda. Quando o seu filho aponta o dedo para uma borboleta e pergunta, pai, o que é aquilo? Ele não está querendo uma taxonomia científica do que é um inseto. Sim. Certo? Ele não está querendo a taxonomia. Você fala, isso aqui é o nome, aí você dá a taxonomia, foi dá o nome científico dele. Não é isso que ele está perguntando. Invertebrado. Exato. Esse menino, ele está impressionado com o mundo, percebendo beleza e variedade na realidade criada, espantado com a realidade e está dizendo, cara, de onde veio isso?
É isso que ele está perguntando. Então, você pode passar pela taxonomia científica? Pode. Talvez até deva. Olha, isso é borboleta. Isso aí, ó, na categoria dos animais, ela é diferente desse por causa disso, ela é diferente desse daqui por causa... Agora, você não pode deixar a oportunidade passar para falar sobre a beleza de Deus, a variedade de Deus, de como Deus criou, a variedade com a qual ele criou a realidade, como isso expressa o que é o seu caráter. Você não pode perder essa oportunidade. Entende? Então, os pais têm que estar atentos a isso. Eu sou o primeiro professor do meu filho. E ele precisa ter mais confiança em mim como mestre do que ele tem nos outros professores dele. Porque se eu não criar isso, e ele criar mais vínculo de afeto e confiança com os outros professores dele, eu tô perdido, cara. Ele tem que pensar assim, Sua cara, voz chegou num lugar, você tá enrolado. vou chegar em casa, vou confirmar isso com meu pai para saber se é verdade. Perfeito. Vou tirar a prova. Eu vou tirar a prova disso. Ele tem que ter essa confiança. Então, o pai dele precisa primeiro aproveitar essas oportunidades. E às vezes tem algumas que surgem assim, cara, que são impressionantes. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me lembro de um dia, eu estava em São Paulo, a gente estava no carro, eu estava indo cortar cabelo em algum lugar, assim, no outro bairro, tinha me mudado, e aí, sabe aquela história do barbeiro ainda tá no... Eu senti saudade dele. Exato. Aí, tô indo lá, e meu filho, a essa altura do campeonato, ele devia ter, cara, uns 5 para 6 anos de idade, Daniel. E aí eu parei num farol, estávamos a família toda, eu parei no farol, ele bateu a mão nas minhas costas assim e ele ouviu o alarme de incêndio de um prédio que estava soando. E aí estava aquele barulhão do alarme de incêndio, ele bateu a mão assim nas minhas costas e disse, papai, lá em casa não tem um desse, não é verdade? Eu estranhei, falei, não, meu filho, lá em casa tem um desse sim, a gente morava num prédio novo, claro que tinha alarme de incêndio. Aí ele falou, não, papai, lá em casa não tem um desse. Eu falei, claro que tem, Daniel. Papai não está falando para você que lá em casa tem? Ele falou, não, papai, lá em casa não tem. Até que eu caí em mim e falei, deixa eu perguntar para o menino por que ele está dizendo que lá em casa não tem. Eu falei, Daniel, por que lá em casa não tem um desses? Você está falando que não tem. Ele olhou para mim e disse, porque eu nunca vi. Eu rapidamente olhei para minha esposa e disse, temos um empirista em casa. O que o Daniel estava me dizendo? O que o Silvio Santos costumava dizer, eu só acredito vendo. O que o Daniel estava me dizendo era que a medida de verdade para ele era a experiência sensorial dele. E eu olhei para a Lenice e disse assim, meu bem, ou a gente convence Daniel que ele está com uma epistemologia errada, 5 anos ele tinha, ou uma teoria do conhecimento equivocada, ou ele vai ter dificuldade de crer em Deus. Porque ele nunca vai ter a experiência de Deus aqui, agora, que é da mesma natureza da experiência que ele tem de coisas concretas. E, em última instância, o padrão final de verdade para nós não é a nossa experiência sensível. É o testemunho que Deus nos deixou na palavra dele, na revelação dele. Então, ou o Daniel aprende que ele precisa confiar na palavra de uma outra pessoa, para além da sua experiência sensorial, ou ele vai ter muita dificuldade de ser um cristão no futuro. Veja, isso não é necessariamente ruim em si, a experiência. Talvez a gente tenha um cientista em casa. Sim. Né? Ou seja, ele é preocupado com essa questão do teste e etc. E a gente vai ficar atento a isso também. Mas perceba como, assim, uma conversa do dia a dia num ambiente do carro pode ser um caminho para você perceber algo interessante. Então, o que eu diria que é a primeira coisa de assumir a responsabilidade? É perceber que nós estamos numa escola, cara, o tempo inteiro. Deus me entregou um menino para eu entregar para ele. Olha a tarefa. Ele me deu um filho e ele me disse, traz ele até mim. E eu estou ao longo da minha caminhada levando o meu filho a Deus. Eu preciso estar atento a isso 24 horas por dia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é, eu preciso escolher bem os meus ajudantes. Eu sou uma família, eu sou uma instituição educadora. Eu preciso escolher bem os meus ajudantes. Quais são os meus ajudantes? Primeiro, uma igreja saudável. Então, uma igreja onde o meu filho vai ter outros exemplos de fé. Porque vocês sabem, quando os meninos começam a chegar na adolescência,
tem coisa que eles não falam com os pais. Não. Não é isso? É verdade. Mas eles vão falar com amigos que estão se relacionando com eles, com, às vezes, os pais dos amigos com quem, eventualmente, eles têm maior vínculo. Uma liderança ali na igreja, Liderança jovem. da igreja. Então, você ter esse grupo de apoio é importante. Que tipo de ensino essa igreja está ministrando? É um ensino saudável? Sobretudo em departamento infantil, porque, lamentavelmente, falo isso às vezes com tristeza no coração, nem todas as igrejas são tão responsáveis com o ensino de crianças quanto deveriam ser. Sim. Até porque criança não é muito exigente. Então, você bota lá um filminho que vai passar 85 vezes durante o ano, dá uma bisnaguinha com manteiga Com e um suco suquinho Tang para elas, elas ficam ali, ó, satisfeitíssimas. Mas será que isso é o que elas precisam para compreender o Evangelho, para conhecer Jesus Cristo? Veja, não estou, mais uma vez, não estou dizendo que, eventualmente, passar o filme uma vez, mas usar isso como uma muleta para mantê-las, muitas vezes, entretidas. Presas numa sala. Enquanto os pais estão no culto. Perfeito. Isso é muito preocupante. Então, que tipo de ensino está sendo ministrado nessa igreja ou nessa comunidade de fé? Então, essa é a segunda coisa. E o terceiro seria escola. Então, um pai precisa virar um pedagogo? Uma mãe precisa virar uma pedagoga para necessariamente educar um filho bem? Não necessariamente. Mas ela precisa ter, ou eles precisam ter o mínimo de traquejo para olhar para um ambiente escolar, para conversar com uma orientadora pedagógica e perceber os traços ali do quão comprometida aquela escola está com um ideário específico que é muito preocupante e o quanto ela pode ser menos preocupante se for necessário matricular o meu filho naquele ambiente. Idealmente, escolha uma escola cristã, certo? Não existindo uma escola cristã perto, você vai ter que sondar uma escola que seja menos engajada com ideais progressistas, preocupantes. Progressistas é uma maneira de dizer, né? Mas Sim. ideias contrários à fé cristã. Eu estou dizendo isso porque eles podem ser conservadores e ainda assim não reverberarem Perfeito. uma Sim. visão de mundo Sim. cristã. Então, o quão comprometidos eles estão. Então, é importante perceber isso. E aí sim, foi necessário matricular numa escola assim, que não é uma escola cristã? Então, você tem que saber, seu filho está recebendo uma carga de conteúdo que é contrário àquilo que você crê. Em maior ou em menor grau. Então, você precisa supervisionar a atividade escolar. E o que significa isso? Participar ativamente das reuniões, estar engajado nas reuniões da escola e acompanhar diariamente aquilo que os professores estão fazendo. Então, o professor de literatura mandou meu filho ler um livro. Que livro? Que livro ele mandou seu filho ler? O que fala esse livro? O meu professor de história está falando sobre as origens para o meu filho. O que ele está falando para o meu filho sobre as origens? O professor de matemática está trabalhando lá com o princípio de adição e teve uma pergunta ou uma questão sobre filosofia da matemática, que é por que o mundo tem ordem? O que ele disse para o meu filho? Por que 1 mais 1 é igual a 2 sempre? E não tem um momento em que 1 mais 1 é igual a 3 ou igual a 4, etc. Percebe? Ou seja, se eu estiver atento, eu vou ter a oportunidade de ajudá-lo a fazer o contraponto. Então, o que eu diria é, pais que não têm filhos em escolas cristãs e os têm em escolas seculares, eles precisam reforçar a apologética em casa. Estar sempre mais atentos e fazendo esses contrapontos com os seus filhos. Eu acho o homeschooling uma alternativa possível para algumas pessoas, não acho que seja para todas as pessoas, mas na minha casa, nós tivemos sempre o privilégio de contar com boa escola cristã perto, graças a Deus por isso, mas isso não nos livrou daquilo que a gente chama de after schooling. O que é isso? É pegar o outro horário, então se os filhos estudam de manhã, a gente sempre pegou os momentos da tarde para fazer algum tipo de complementação em relação àquilo que a escola está fazendo. Então, nesse momento,
a gente então aproveitava para ensinar algumas coisas que não estavam sendo ensinadas pela escola e para contrapor determinadas coisas que eventualmente estavam sendo ensinadas e que nós entendíamos que precisavam de um encaminhamento diferente. Então, acho que essa é uma boa sugestão. After schooling, um acompanhamento assim diário é possível. Mais uma vez, eu sei que existem pais que têm muita dificuldade de fazer isso, porque nós vivemos em uma sociedade em que, às vezes, pai e mãe precisam trabalhar 8, 10 horas por dia. Sim. E nós não estamos falando de trabalhar simplesmente para ter um luxo ou outro. Às vezes nós estamos falando de trabalhar para botar... Para sobreviver. Para sobreviver. Então, a gente sabe disso. Nesses casos, minha sugestão é: faça o possível que você puder fazer para acompanhar o seu filho nos momentos em que você puder. E o que eu vou dizer agora, obviamente, vale para os outros. Ore muito a Deus. E peça a Deus que, quem sabe, te dê uma outra condição para o futuro e que guarde o coração do seu filho. Porque, em última instância, nós somos apenas os instrumentos que Deus usa, não é? E Deus pode usar outros instrumentos além de nós em casos especiais como esses que a gente mencionou aqui. Eu acho que mais importante do que nós clamarmos para abrirem mais escolas cristãs é de levantarmos pedagogos cristãos para estarem nas escolas públicas. Isso seria um caminho excelente, porque nós saberíamos que, ainda que existe todo o contexto escolar, alunos também, os outros alunos que vêm de diversas famílias diferentes, mas que aqueles professores pudessem passar uma mensagem intrínseca ali, cristã, dentro das salas de aula. Né? Eu diria que as duas coisas são necessárias porque elas têm impactos diferentes. A liberdade que o educador cristão tem na escola pública não é a mesma liberdade que ele tem em uma escola confessional. Ele não pode ter essa mesma liberdade. O esforço de um educador cristão na escola pública nunca será estritamente por uma educação cristã. Por que não será? Porque, sendo pública, ela precisa ser uma escola plural. E eu acho que é por isso que a gente deveria trabalhar. Até porque, veja só, vamos pensar aqui hipoteticamente. Suponha que eu dependa de uma escola pública e que eu seja um cristão e eu esteja vivendo em um país onde a religião não é majoritariamente cristã. Eu não gostaria, por exemplo, que o meu filho, estudando numa escola pública, fosse submetido a uma religiosidade diferente da minha. Então, quando eu falo de um professor cristão ensinando numa escola cristã, isso tem certo cuidado que a gente tem que pensar até onde ele pode ir. Numa escola cristã, não. Por quê? Porque numa escola cristã, os pais assinam um contrato que diz que eu sei que o meu filho vai ser ensinado aqui nesta perspectiva. Então, percebe? Eu acho que o que você disse é importantíssimo e eu trabalho para isso. Para que a gente tenha o maior número de professores cristãos trabalhando em escolas públicas, seculares e etc. E eles têm uma tarefa lá. Mas eu acho que isso não anula a necessidade de uma proliferação de escolas cristãs, onde a gente possa dizer: aqui os nossos filhos são ensinados conforme a nossa própria fé. Agora, pensando nos ensinamentos dos filhos que a gente estava falando agora há pouco, eu me lembrei de ontem com as minhas crianças. Eu tenho filhos pequenos. Quantos anos? 3 anos e meio, Isaac, e 1 ano e 10 meses, a Esther. E ontem estava uma noite até um pouquinho mais fria aqui em Campinas. Eu abri a porta, saí para o quintal, e aí o Isaac ficou olhando para o céu e falou: papai, eu estou aqui observando a lua e as estrelas. Estava uma lua bonita. Eu falei para ele: filho, você sabe quem criou isso? Eu falei: eu sei, papai. Eu falei: quem foi? Foi Jesus. Eu falei: isso, filho, foi Deus que criou isso. Então é importante aproveitar realmente esses momentos e fortalecer isso dentro do coração das crianças. Perfeito. Quando ele chegar na escola, o professor falar: não, isso foi uma explosão e tudo isso foi criado ao acaso. Ele fala: não, meu pai me ensinou na minha casa que foi Jesus que criou isso. Isso. Interessante. É muito fácil perceber o aspecto de criação, né? O aspecto de criação. Mas lembra que o evangelho, ou a cosmovisão cristã, vamos falar assim, ela envolve pelo menos 3 pilares, né? Criação, queda e redenção.
eu gosto sempre de ficar pensando em casos como esse, Diogo, como é que os outros pilares poderiam ser trazidos para a conversa também, para que a criança pudesse ter uma visão ampla da coisa. Por quê? Porque tem um perigo. Se você só enfatiza a criação, você dá uma visão ingênua do mundo para a criança. Porque o mundo foi criado por Deus, certo? Sim, certo. perfeito. Mas o mundo que a gente conhece hoje não é o mundo exatamente como Deus criou, não. O mundo que a gente conhece hoje é um mundo estragado por causa da presença do pecado. Então, esse esforço é importante para a gente chegar na redenção. Então, eu fiquei pensando, enquanto você falava, em estratégias para isso. Eu não moro em Campinas, eu moro em São Paulo. Eu não tenho o privilégio que você tem de olhar para o alto e enxergar as estrelas e a lua. Sim. Frequentemente. Por que eu não tenho? Porque eu moro num ambiente em que a nossa atuação sobre a realidade já impediu de enxergar isso. Então, aqui a gente tem um problema, que é o problema do cuidado do homem com o meio ambiente. Sim. Que eventualmente poderia entrar numa conversa como essa. Por exemplo, Isaac. É Isaac, né? Isaac. Isaac, você sabe, cara, que o que a gente está fazendo aqui agora tem lugares, o pastor Felipe, lá em São Paulo, ele não pode fazer isso, ele não consegue olhar aquilo ali. Ele olha para fora e vê prédio. Ele vê prédio e ele vê uma fumaça. Poluição, né? Ele vê uma fumaça que não deixa ele assim, enxergar. Por que isso? Ora, porque nessa nossa relação com a realidade, é óbvio que isso é legítimo, certo? A nossa intervenção sobre o meio ambiente, ela é legítima. Deus criou o meio ambiente para que a gente pudesse desenvolvê-lo para a glória dele. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra as indústrias. As indústrias têm o seu lugar e elas contribuem para o desenvolvimento da realidade. Nós precisamos ser favoráveis a esse desenvolvimento como cristãos. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que, às vezes, a gente não pensa ou não racionaliza a nossa intervenção em determinados lugares, por exemplo, né? Sim. E aí talvez essa conversa pudesse levar a gente para o final. E Isaac poderia perguntar, mas vai ser assim para sempre? E a gente poderia dizer, não, meu filho, vai ter um dia em que a gente vai estar tão transformado por aquilo que Deus fez em nós, que a gente vai saber exatamente como a gente se relaciona com cada aspecto da realidade que Deus criou, de modo em que a beleza dele não fique ofuscada pela fumaça que a gente cria com o nosso pecado, às vezes, Sim. no mundo no qual nós estamos vivendo. Então, eu acho que completar essa tríade é muito importante para que a criança tenha uma visão mais completa daquilo que é a fé cristã e como ela impacta a maneira como a gente vive no mundo, né? Perfeito. Se você dá só Muito criação, bom. ele fica ingênuo. Se você dá só criação e queda, ele fica pessimista. É uma desgraça o mundo no qual a gente vive. Então, para ele ter esperança, você tem que dar criação, queda Muito legal. e redenção. Então, ele tem que ser realista, mas esperançoso. Esse é o cristão. Ele é um realista esperançoso. Né? Pastor, você acredita que a presença da religião na educação formal, ela vai ficar mais distante, ficará mais distante com o passar dos anos? Se a gente pensar em religião de maneira mais ampla, eu acredito que não. Eu acredito que ela estará bem presente. As religiões seculares Sim. vão tomar cada vez mais... A tendência é que elas tomem cada vez mais conta. Sim. E eu acho que na medida em que o secularismo vai se estabelecendo, sabe esses pudores de dizer assim, a gente não é religioso, a gente faz educação laica. Eu acho que isso vai ir acabando. E mais cedo ou mais tarde as pessoas vão começar a afirmar os seus pressupostos Sim. mesmo. Mostrar a cara mesmo. Mostrar a cara mesmo. Eu acho que... Então isso vai ficar claro. Agora, isto também significa que para o cristianismo, talvez a coisa fique mais difícil. Porque eu não tenho ainda estudos acadêmicos para fundamentar o que eu vou afirmar agora, certo? Mas eu tenho uma suspeita. Qual é a suspeita? Eu acho que essa história de dizer educação e cultura se relacionam, educação e política se relacionam, educação e economia se relacionam, mas educação e religião não, para mim isso é só uma estratégia. Estratégia para quê?
para afastar do debate público uma religião. Não é qualquer religião. Sim. A religião que se afirma como a verdade, que é o cristianismo. O que incomoda muitas pessoas na fé cristã é exatamente o fato do cristianismo afirmar que Cristo é a verdade. Se o cristianismo afirmasse que Jesus Cristo é uma verdade, mas que outras coisas também são a verdade, possivelmente ele não teria grandes É problemas. verdade. Ele tem muito problema porque ele diz Jesus Cristo é Senhor. É o único. César não é Senhor, não há nenhum outro Senhor. Embora o cristianismo seja, majoritariamente falando, uma religião bem tolerante em relação a outras. Né? Eu estou dizendo majoritariamente porque nós não estamos livres, eventualmente, de, em determinados momentos e nichos, nos tornarmos intolerantes em relação a outras pessoas. Mas, majoritariamente, o cristianismo é muito tolerante. Não em há relação... perseguição, né, da nossa parte, né? Majoritariamente, não existe. O que existe hoje é uma grande perseguição contra cristãos no aos mundo, cristãos, né? acerca da qual se fala pouco. Mas eu acho que essa é a tendência, cara. A tendência é um fortalecimento das religiões seculares, que vão irem dando a cara cada vez mais, e uma tentativa de afastamento cada vez maior desta religião, que é a religião cristã. Agora, tudo que cresce, ele começa a apresentar problemas. A igreja protestante foi assim também. Então, Sim. a igreja hoje cresceu e nós estamos falando até de uma nova reforma para a igreja novamente, porque o negócio ficou anda meio estranho. Agora, também nas escolas cristãs, com o crescimento disso, também nós vamos começar a ter devem começar a acontecer problemas. Hoje, quais são os maiores desafios que você enxerga na educação cristã? Perfeito. O movimento de educação cristã escolar no Brasil, ele ainda é muito nascente. Então, eu diria, ainda tem os seus desafios de nascedouro. Um desafio tem muitas escolas cristãs que só são cristãs no nome. Então, assim, elas têm o slogan de cristã, tem um nome cristão. Geralmente são os nomes esquisitos, que o povo nem comunica muito com o povo. Escola Shalom. Eu pensei justamente nisso. Escola Shalom, Escola El Shaddai e tal, que são nomes que nem comunicam com as pessoas. A gente não é muito criativo nesse negócio de criar. Ovelhinha de Jesus, né? Escola Ovelhinha de Jesus e tal. Então, às vezes tem um nome ali. Você tem uma gestão feita por cristãos, né? E aí, por que ela tem um nome? Porque tem a gestão. As pessoas dizem, nossa, é uma escola cristã. Algumas até dão um passo interessante além, que é fazer uma devocional uma vez por semana, começar uma aula com uma oração. Tudo isso eu acho legal. Um nome que remeta à tradição cristã, uma devocional, etc. Agora, nenhuma dessas coisas é suficiente para dizer que uma escola é uma escola cristã. Por quê? Porque a atividade fim de uma escola é ensinar. Sim. Então, quando é que você pode dizer que uma escola é de fato uma escola cristã? Quando o ensino dela, que é a sua atividade fim, estiver impactada pela sua visão de mundo. E a gente ainda tem muitas escolas cristãs que afirmam que Deus é criador, certo? Mas que quando o aluno entra na aula de biologia, o materialismo não é problematizado, por exemplo. Então, é aquela esquizofrenia da escola que, na hora da devocional, canta Tuas obras te coroam, mas na aula de biologia diz que nós somos apenas resultado de processos físico-químicos aleatórios. Ou da evolução de Darwin. Isso. Então, veja o estranhamento. Não é? Então, você ainda tem isso, que eu acho que é um dos principais desafios. O segundo principal desafio é aquele que você tocou antes, formação de mão de obra. Então, o número de professores cristãos no Brasil ainda é um número pequeno. E embora você tenha muitos cristãos que são professores, eu diria, você tem poucos professores que são cristãos. Porque tem uma diferença, certo? É a mesma coisa da escola, certo? Eu diria que você tem muitos cristãos que são professores, mas eles nunca refletiram sobre como a fé cristã deveria impactar a disciplina que eles ensinam. Perfeito. Então, eles são crentes,
Eu não estou discutindo a vida cristã deles. Se o céu rasgar amanhã, Jesus Cristo descer e vier buscar a sua igreja, eu não tenho nenhuma dúvida que vai estar junto. Vai estar com Cristo. Vai estar com Cristo. Vida cristã, está ali. Gente convertida. Mas que nunca parou para pensar analiticamente sobre a sua área de atuação. Então, nós precisamos disso. Precisamos, eu diria, de cursos de pedagogia que ajudem a formar pedagogos cristãos. E aí isso se proliferar para áreas como línguas, matemática, história, ciências e assim sucessivamente. Gente que pense com seriedade e com responsabilidade esses campos do conhecimento, levando a sério a visão de mundo cristã. Então, esse é um segundo desafio que a gente ainda possui. É porque até quando você pensa em pedagogia como profissão, então muitas pessoas enxergam a pedagogia como uma profissão que não vai te remunerar da maneira que você esperava. Então também isso tem afastado pessoas de estudarem pedagogia, né? Sem Desejo dúvida. por fazer isso. O desejo, né? Que Ensinar. é um chamado. Sem dúvida. E é verdade que a pedagogia não é lá uma das áreas que mais remunera no nosso país, não é? Mas eu diria que isso revela muito da razão pela qual Sim. nós escolhemos as nossas É verdade. profissões, né? É verdade. Ou seja, onde é que está o nosso tesouro? É. Jesus Cristo disse, ali estará também o nosso coração. Então, esses são alguns dos desafios que me vêm à mente aqui agora. Tanto eu diria, a coerência de fato de uma escola cristã com seus ideais. E, em segundo lugar, a formação de professores para esse tipo de trabalho. Uma última questão, para você me ajudar a responder e pensar nisso, qual seria a idade hoje ideal para os pais, você que trabalha, está envolvido com educação, para os pais colocarem seus filhos nas escolas? Existe uma idade ideal para isso? Eu acho que eu seria irresponsável se eu estabelecesse uma ocasião específica. Me preocupa muito o que acontece regularmente. O que acontece regularmente, talvez o cenário maior, ou não sei se maior, mas um grande cenário no nosso país é que as crianças vão para a escola com 4 ou 5 meses de idade. Sim. Meses. Porque é quando termina a licença maternidade das mães. Muitas delas envolvidas, obviamente, no mercado de trabalho, juntamente com seus maridos, e aí você não tem condição de criar ou ter acompanhar essa primeira infância do seu filho. Isso me preocupa bastante, porque é como se eu pegasse, assim, com 4 meses de vida, o meu filho, entregasse para alguém e dissesse, olha, dê para ele aí as primeiras impressões que ele vai ter a respeito do que é o mundo, de quem é ele, de quem são as outras pessoas e etc. Esse momento da primeira infância eu considero muito importante para a formação de uma pessoa. Existem estudiosos que dizem que algumas verdades ou alguns costumes, hábitos e verdades, elas ou são incutidas até os 5 anos de idade em uma criança, ou você tem muita dificuldade de incuti-los depois. Por exemplo, princípio de autoridade. Tem muita gente que diz, olha, ou você incute isso até os 5 anos de idade e ensina uma criança que existem autoridades, ou fazer isso depois é algo muito difícil. Confesso que eu não sou especialista a esse ponto, Sim. mas eu entendo que esse período da primeira infância, que vai aí até os 6, 7 anos de idade, seria um bom período para a gente fazer um trabalho sólido, rígido de educação cristã e então depois, eventualmente, encaminhar os nossos filhos para lá. Minha leitura é que a nossa sociedade, não são os cristãos só não, a nossa sociedade, ela escolariza crianças muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Eu acho que ela deveria escolarizar crianças posteriormente para aproveitar esse tempo de vínculo familiar e de formação mais sólida que a família pode oferecer. Mas, mais uma vez, temos os casos específicos, né? Muitos deles não conseguem realizar esse movimento. É verdade que tem os casos que não o fazem eventualmente pela necessidade, mas também tem muitos casos que fazem, não é só pensando na necessidade, é no luxo. Sim. E eu acho que nesses casos específicos a gente deveria parar e pensar um pouquinho, sabe?
assim, olhar e dizer, eu poderia ter uma vida mais confortável e mandar o meu filho para escola muito cedo, ou eu poderia ter uma vida um pouquinho menos confortável e acompanhá-lo até certo ponto da minha formação. Eu tenderia, nesse caso, à segunda opção ao invés da primeira. Sim. Eu acho que isso é parte da nossa compreensão da importância da tarefa de encaminhar filhos a Deus. Foi a opção que eu e minha esposa fizemos. Nossos filhos vão ficar em casa. A gente tem condições para isso. Então Graças a tem Deus pessoas por que isso, não né? têm. Mas é a opção de ficar em casa até o limite da idade escolar. Então minha esposa chega em casa, tem dia que ela tá com o cabelo em pé, mas vale a pena. É sim. Lá em casa foi semelhante. Lá em casa foi semelhante. Quando o nosso segundo filho nasceu, quando a nossa primeira filha nasceu, minha esposa voluntariamente transformou a sua carga de trabalho de carga cheia para meio período. Quando o nosso segundo filho nasceu, ela entendeu que deveria, assim, deixar o mercado de trabalho para, durante algum tempo, cuidar das crianças. Nesse ínterim, ela fez um outro curso. Ela era originalmente da área de tecnologia, que é uma área exigente em termos Sim. de carga horária. Fez um outro curso, fez pedagogia. Hoje, ela trabalha na escola, no mesmo horário em que os meninos estão Que fora. legal. Então, ela decidiu, optou por condicionar, dirigir a sua carreira profissional como uma espécie de adendo do seu trabalho Legal, familiar e de perfeito. educação, né? Mas esse é um caso, não é um padrão específico para ninguém, mas é um caso em que Deus foi muito generoso conosco, graças a Deus. E eu sou grato a ela por esse esforço. Sim. Embora, obviamente, eu tenha dado a minha pequena contribuição, então, e ainda tenho dado, né, graças a Deus, mas durante esse período de meio período, por exemplo, em que ela trabalhou meio período, eu tinha o privilégio de ficar em casa com a minha filha Isso é durante bom. esse período. E a igreja me deu essa Sim. oportunidade na época quando eu estava pastoreando, a quem eu sou muito grato também. Pastor, uma última questão aqui, na verdade, uma pergunta bônus que o Weber que gravou aqui antes com a gente. Pessoal, ó, poxa, o cara tá com a mesma camiseta do podcast anterior. Vou confessar. Ajoelhei na sala para orar hoje, antes de sair de casa, pus a camiseta no sofá. Na hora que eu levantei e saí, esqueci a camiseta lá. Deixei lá. Não, se eu falar que a minha tá no carro. Passei minha camisa de manhã, falei, vai ter Foi depois. bom. Depois Foram que- gravados no mesmo dia. Isso, Pessoal. pronto. Nós fizemos uma pergunta aqui, tem uma pergunta bônus sempre. Tirando a Bíblia, quais são os 2 livros que mais marcaram a sua vida? Quando você lembra, assim, desses 2 livros, nossa, eu li esses livros, realmente foram incríveis para mim. Quais foram? Rapaz, é muito difícil dizer quais foram os livros que mais marcaram a minha vida. Assim, são tantos livros ao longo dessa trajetória e tem áreas tão diferentes, né? Tão específicas assim. Eu vou mencionar 2 livros assim que foram e continuam sendo importantes para mim na formação da minha maneira de pensar. Então, eu trabalho muito com esse campo da filosofia cristã, da apologética e etc. Então, eu vou mencionar 2 livros que foram úteis para mim nesse campo. Então, um livro e eu vou considerar também não livros técnicos demais, Tá. porque são livros que eventualmente as pessoas que estão nos ouvindo poderiam ler e ser beneficiados Sim. por eles também. Então, há um livro publicado pela editora Cultura Cristã chamado A Criação Restaurada, do Albert Wolters. Ele é um livro sobre cosmovisão cristã, que eu costumo dizer que ele é a articulação da cosmovisão cristã, tal qual compreendida por uma tradição, que é a tradição neocalvinista, mais robusta e mais breve, entre essas mais breves, mais robusta que a gente tem em português. Ela foi muito importante para mim, no sentido de me ajudar a pensar as aplicações da fé para campos diferentes de atuação. Um deles, a educação, por exemplo. Então,
A Criação Restaurada, Base Bíblica para uma Cosmovisão Cristã, foi um livro importante para mim, acho que pode ajudar muitas pessoas. E um outro livro muito importante para mim, tem sido, nos últimos anos, é um livro do John Frame, também publicado pela Cultura Cristã, chamado A Doutrina do Conhecimento de Deus, que é um livro de epistemologia, teoria do conhecimento, que tem me ajudado muito a pensar essas categorias, que eu comecei um pouquinho quando a gente contou a história do Daniel aqui, essas categorias sobre como pensar a realidade. E por que isso para mim é importante? Porque a gente está fazendo isso o tempo inteiro, a gente está pensando o mundo o tempo inteiro, mas a gente raramente para pensar sobre como a gente pensa. Então, pensar é algo que a gente faz o tempo inteiro, mas raramente a gente faz um curso sobre quais são as categorias por meio das quais eu deveria pensar. Então, esse livro também tem sido muito útil para mim nos últimos anos, A Doutrina do Conhecimento de Deus. São os dois que me vieram à mente nesse momento. Top. Esses nunca haviam sido citados, vou ler. Aí, ó, então, Livro por indicação é sempre melhor. coisa boa. Certamente vai fazer muito bem a você. Não vou nem dizer que é meio caminho andado, é o caminho todo andado. É um bom caminho. Bom caminho. Se as pessoas que ouviram esse podcast aqui querem se inteirar mais sobre o assunto de educação cristã, como elas fazem, o que elas procuram? Bem, eu quero sugerir a nossa associação, a Associação Internacional de Escolas Cristãs. Se você digitar aí na internet a sigla ACSI, A-C-S-I, você vai encontrar aí o nosso site. Essa associação reúne escolas cristãs ao redor do Brasil todo e tem muito material sobre educação cristã lá, além de ter também cursos nessa direção que é o campo da educação cristã. Então, esse é um lugar onde pode obter informações. A escola onde eu e o reverendo Weber Júnior ensinamos, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, tem um programa que é um programa de especialização em educação cristã, que também as pessoas podem procurar. Não precisa ser pedagogo para fazer esse curso lá. Pessoas de qualquer área que desejam também podem fazer o nosso curso de especialização em educação cristã. E eu, nos meus perfis aí nas redes sociais, tenho, às vezes, publicado algumas coisas nessa direção também, não é? Tem esse livro publicado pela editora Fiel, Você Educa de Acordo com o que Adora, e tem também um outro publicado pela Cultura Cristã, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, também sobre essa temática específica. Então, segue aí a gente no Instagram. Ótimo. E a gente tem algumas informações também que são dadas ali. Tá aparecendo para a galera aí também, os arrobas também estão na descrição do vídeo, então se você não conseguiu pegar aqui, é só entrar na descrição do vídeo e você vai ver aí que aparece na tela para você todos esses arrobas, tá bom? Pastor, eu sempre gosto de dar um incentivo para a galera aqui, então, para você que acompanha aqui os podcasts da Plenitude, foi assim com o podcast que a gente acabou de gravar aqui com o pastor Heber, aqui com o Felipe também. 10% de desconto para você aí levar o livro para casa. Então aproveita, irmão. Que é barato, ficou mais barato ainda. Já é um livro com preço muito acessível. Mas para você, a gente considera isso aqui muito importante. O tema desse livro aqui, para as crianças, para os seus filhos, né, para você ter aí orientações de como poder absorver isso, tudo que o pastor falou. Aqui no livro você vai encontrar muito mais. Então aproveita aí, 10% de desconto, QR Code na tela aí, leva para casa. Valeu, pastor. Quero te agradecer pelo tempo que nós passamos aqui. Cara, quanto tempo, Gustavo? 1h22. 1h22 muito minutos. Muito bom, cara. Tempo passou voando, viu? Passa voando, é muito rápido. Muito gostoso. Obrigado. Sempre às ordens. É um privilégio estar aqui com vocês. Tomara que tenhamos outras oportunidades. Podemos voltar, te trazer, já que você leciona na área de apologética, podemos voltar um dia aqui para falar sobre apologética? Com a maior alegria. Vai ser muito legal. Essa é uma das coisas que eu mais tenho estudado nos últimos anos. Vai ser muito bom. Então nós vamos fazer um convite para você voltar aqui e falar sobre apologética com a gente aqui. Acompanha aí, pessoal. E cobrem a ele, viu? Como você está em São Paulo, vou falar igual o mineiro fala. É um tirinho de espingarda. Logo ali. Muito bom. Pessoal, valeu.
Foi muito bom estar com vocês aqui. Tempo precioso. Obrigado por ter participado aqui do nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe isso daí com a geral, com a galera que você conhece aí, para que isso possa chegar a mais pessoas e que pessoas possam ser abençoadas por esse papo tão rico, porque o nosso maior tesouro são os nossos pequenos, são as nossas crianças, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, pessoal.